Salve, salve! Mocho 360 no ar. Salve, pessoal! Mais um episódio do Mocho 360, o podcast, né, para dentistas, feitos por dentistas e para todo mundo aí da área da saúde bucal, né? E hoje, pessoal, nós estamos com um convidado especial. Ó, o recado, já esqueceu o recado já. Para seguir a gente, assistir, né? Já quebrou todo o protocolo. Até meu filho de 5 anos lembra. Tem que fazer igual Arnaldinho, cara. Tem que fazer Isso igual foi comprovado que isso não. Ninguém. Se eu falar isso, ninguém vai seguir porque eu tô falando. Aí eu falei, então vou parar de falar. Mas é verdade, falaram que isso não vai. Né, as pessoas não vão seguir a gente por causa disso. Ah, entendi. Mas, voltando aqui, Mocho 360, né? O nosso podcast. A gente tá com um convidado, pessoal, muito especial. Né? Ele. Time grande, né? Ele, que é, né, especialista em radiologia, mestre em implantodontia, CEO do Grupo Slice, certo? Ele que é conhecido também como Clark Kent da odontologia, que não tem visão raio-x, porém ele é dono dos aparelhos de raio-x. Cara, isso aí. Aí você foi profundo agora. Põe um 3 dias de banho para ele pensar em alguma frase igual essa. Pessoal, e é com imenso prazer que nós recebemos aqui hoje o Vinícius Machado. Prazerzão, Vinícius. Prazer é meu, fantástico, tava doido pra vir. Não, legal, pelo convite. Conseguimos achar uma data, né, cara? O cara super importante ali, o compromisso do cara, a agenda do cara extremamente... Tem 2 anos já, né? Tá Exatamente. Opa! E agora tá aí com a gente, bom demais. Vai mentir pro pessoal, não, sou. Não é? E hoje, pessoal, convidados, né, comecem, ó, olha só, fica a dica aí, ó, o quadro Fica a Dica. Ganhamos uma lembrancinha da Slice, o bonezinho da Slice. Eu até vou colocar o meu aqui. É isso aí, não. Vamos pôr todo mundo. Vamos colocar o boné. Fazer hoje de... Pareceu um maquinista aqui, ó, hoje. Aí, ó. O Maquinho vai ferrar Tem um que fazer E esses aí são modelo novo, ó. Esse modelo novo. Ah, top. Esse aqui pegava muito, esse eu já fiz no jeito. Você tá vendo como o cara é detalhista, né? Felipe ficou bom de boné? O que você achou, Felipe de boné? Ficou bom, cara. Combinou. Ficou bom, né? Aí, pronto. Cara que sabe, né? Vou sair assim agora. Tem garbo, tem elegância, tem touché. Ai. Ô, Vinição, pra gente começar assim, o nosso bate-papo... Touché, mano. Touché. Mas eu acho, tipo assim, você fez radiologia e, querendo ou não, uma especialidade de radiologia, a gente sai da faculdade, a gente vê muita galera, vai para implante, vai para orto, hoje harmonização já é uma realidade e também a dentística. Mas o que te levou, assim, pô, vou fazer radiologia, o que aconteceu? Cara, a gente nunca escuta ninguém, até perguntei, falei, cara, pensei de perguntar isso realmente, porque eu, por exemplo, tenho, vai lá, 100 alunos de graduação. 102 não vão falar radiologia. Da onde que ele tirou isso, né? Radiologia entra. Ô, cara, eu tô me sentindo discriminado aqui. Nada, pô. E eu sou discriminado desde sempre, cara, porque chegava lá os pacientes fazer exame com a gente, né, e tal. Então, aí eu quero falar com o doutor. Eu chegava lá, você é o doutor ou você é o radiologista? Nossa. Não, eu sou os dois, né? Então, bom, como que foi a história lá atrás? Realmente não foi porque é a mais popular, né? Realmente não é. Apesar de que eu acho que, como base de conhecimento, ela é fundamental. No passado, cara, muito tempo atrás, quando não tinha essa oferta gigantesca de pós-graduações para que a gente pudesse fazer, né? Hoje, depois de formado, muitos começavam pela rádio, que era menos procurado desde sempre, né? Fazia rádio, aí já ia com pré-requisito para outras, né? O Zé Alfredo, por exemplo, é radiologista. Eu vi esse já no currículo dele, que o currículo dele é gigantesco, mas eu vi, dentre umas... Foi uma das primeiras. Então, essa minha busca pela rádio, na verdade, foi a rádio que me buscou. Eu tenho um padrinho, chama Marco Antônio Machado, ele é neurocirurgião, e ele era neurocirurgião pediátrico. E uma pessoa, das pessoas que tem... Eu lembro, hoje, inclusive, São Francisco de Assis, né? Não é? Sim. Não, é mais no final do mês, não? Acho que é hoje. Não. Mas, enfim, é esse mês. E ele me lembra muito a figura de São Francisco de Assis, de tanto que o cara se dá pelos outros, né? Que legal. É uma das minhas inspirações, assim. Se eu chegar em 1% do que ele é para com o próximo, para mim já estava fantástico. Show. E ele... não conseguiu ficar na neurocirurgia,
Era pesado, muito pesado, era pediátrico. Calma né? aí, o ponto me falou aqui que é hoje mesmo, viu? É hoje, né? Então, Acabei de ouvir aqui. Então, sabe, a produção? A produção. Produção, aqui é pô, alto nível, aqui é TV Globo. Então, ele migrou, junto com o preceptor dele na época lá, migrou para essa área da imagem, começou a fazer os dois, cirurgia e imagem, e realmente pesadíssimo a neurocirurgia pediátrica, né? E ele acabou virando um grande neuroradiologista. Trabalhando no Centro de Tomografia Minas Gerais e eu, né, ali na Odonto, nesse meio do caminho, foi uma confluência de situações, né? A implantodontia chegou ali pela volta de 1990, 2000. Eu entrei na faculdade em 2001, né? E o diagnóstico tomográfico começou a ser explorado aqui em Minas Gerais com finalidade de diagnóstico para implantodontia, primeiro no Mater Dei com Pedro Hernani, depois Pedro Hernani foi para a INRAD, tudo centro médico, né? E lá na INRAD, o pessoal mandava isso, e em cima do Centro de Tomografia Minas Gerais, que era onde o meu padrinho trabalhava, tinha o Marcos Guimarães, que já tinha mandado alguns casos lá para o Pedro Hernani, mas por conta de proximidade de consultório, dentista assim, né, que é tudo na esquina. Por isso tem um slice em cada esquina aqui em Belo Horizonte. Então, ele, poxa, mandava o paciente para baixo, né, ali no térreo do prédio dele, e aí ele queria obter esse diagnóstico tomográfico para implante. O professor Marcos Guimarães, lá da Federal. Foi meu professor também. Coordenador de especialização de implante lá desde o Marquinhos, né? Que é o Marquinho. Tá. Não, é que as pessoas conhecem ele bastante assim. E uma referência para mim, principalmente lá no início, onde buscando entregar um trabalho melhor para o professor Marcos, o Marco Antônio me convidou para ajudá-lo nos laudos de tomografia para implante. E no primeiro dia que eu fui, eu estava no 7º período ainda. Lembro como se fosse hoje, estava lá na clínica de prótese, que eu amo, né? Tava na clínica de prótese. E aí o Marco Antônio me ligou, então, tá tendo uns casos aqui de tomografia de dental, chamava tomografia dental. Por isso que lá no nosso pedido é dental e implantodontia. Tomografia de dental, e eu tô com dúvida nos laudos, tô me sentindo inseguro para fazer, queria que você desse uma passada aqui para ver se você pode me ajudar. Então, esse mesmo dia acabou, ele fica sempre até muito tarde lá, aprendi isso com ele, inclusive. Fui para lá e comecei não, esse aqui você tá descrevendo errado, isso aqui tá descrevendo errado. E, cara, todos os laudos estavam errados, porque médico não sabe nada de boca. Não sabe absolutamente nada de boca. E por mais, né, capaz que ele fosse na parte de neurocirurgia, neuroradiologia, coluna, ouvido, cara, mastoide, célula túrcica, órbita, fantástico. Mas para a boca tem a deficiência do conhecimento na área médica, não tem jeito. E quando ele viu que eu conseguia, né, melhorar ali, pelo menos a descrição dos laudos, de 100% dos laudos, ele falou, não, agora você fica. E aí eu fui começando o estágio ali, naquela época, lá em 2004 ainda. E você era no 7º período, já estava melhor que o cara radiologista. Já. Tava no 7º período e fazendo esses laudos. Então, na verdade, eu não assinava, né, não podia, mas eu transcrevia, com o passar do tempo, eu laudava, ele só assinava, e daí para frente eu já estava até operando a máquina. Então eu tive uma oportunidade no Brasil que é quase que única, porque os colegas que queriam, né, dentistas que queriam ter acesso a esse tipo de equipamento, ou ele tinha que comprar, que para a realidade do dentista é muito fora, né? Então acho que 2 ou 3 outros dentistas no Brasil naquela época tinham experiência com tomografia. E eu já dominava a máquina, não só da leitura do laudo, né? Eu fazia a configuração do preparo da aquisição da imagem, modificava completamente a máquina para gerar uma imagem melhor. Então aí, o que eu fiz? Né? Busquei nos implantodontistas referências, o que eles queriam ver. Então eu comecei a dar essa visão do dentista para o exame de tomografia, que era no centro médico, mas um formato odontológico. E aí foi sucesso. A gente saiu de 25 exames por mês, quintuplicamos aí em um ano a quantidade de exames lá no centro de imagem, né? Foi bem legal. Cara, que legal. Que da hora. E é numa época, né, a gente está falando aqui, que ainda era muito analógico, né, as coisas. Não tinha impressão, era no papel radiográfico, como é que chama? Como se fosse uma... Então, na verdade, era tudo digital.
Só que o pessoal não estava preparado. Assim como hoje já é tudo digital, a gente ainda entrega filme, né? Para a grande maioria. Você que recebe tudo online, mas 95% Que é o filme impresso. Então, a gente lá, apesar de tudo digital já, então eu costumo brincar, né? Os primeiros dentistas a serem odontólogos digitais, né? Se existe essa especialidade, fomos nós radiologistas. Primeiro que todo mundo, nós digitalizamos. A periapical digitalizou, a panorâmica, a tomografia sempre foi, né? Então, a tomografia já pegava a imagem digital direto da colheita lá do tomógrafo, já abria na tela do computador, processo de computação, né, de processamento de computação gráfica, e a gente tinha softwares que chamavam workstations. Então você tinha a estação de captura, né, então era o computador de aquisição. E era tudo tão pesado que você tinha que ter um outro computador para trabalhar a imagem e deixar aquele livre só para colher a imagem, só para colher a imagem. E nesses de reconstrução que a gente dava sequência no trabalho que normalmente os médicos ficam, mas eu sempre gostava de fuçar, eu ia para a máquina de aquisição. E aí eu consegui melhorar muito a qualidade da imagem, fui colocando uns protocolos para odontologia específicos, né, que são muito parecidos com o protocolo de ouvido, onde a estrutura é muito pequenininha, muito detalhe. Imagina, você vai fazer uma tomografia de fígado, a resolução, o tipo de captura é completamente diferente de dente, ligamento periodontal, as coisas que você quer. Então, existe um protocolo específico para cada parte do corpo, desde as janelas tomográficas até a espessura de corte, tempo, overlap de malhas, enfim, de cortes, né? Então, é tudo muito específico. Eu fui conseguindo trabalhar isso e gerar uma imagem bacana. O pessoal foi gostando e foi dando certo. Cara, você tá falando de talvez 2004, 2003? 2004, 2005, é. Imagina 2004, 2000, era época de MP3. Imagina o recurso do computador, do software, da disposição do software, quanto que era difícil conseguir isso, né? Tá doido? É época de internet também. de escada ainda, né? Cara, nessa época eu tinha acesso. Se eu não me engano, não existia Google ainda. Não, eu acho que né? nem YouTube também. Google foi 2006, 2007. Yahoo, verdade. Então, eu achava os softwares, cara, e era tudo pirata, né? Eu achava os Mas softwares. pirata já tinha, você vê. Tinha. Era num site que chamava Hasta La Vista. Boa. E, cara, cada software que vinha pirata vinha uma cacetada de vírus junto. Então, era assim, era na emoção. Vou baixar, vou instalar e vamos ver se o computador vai... Então, eu tinha um computador só para testar um software novo que se desse pau não tinha problema. Caraca, aí instalava lá, rodava, não estragou o Windows, não estragou nada, aí eu instalava no meu para trabalhar. Nossa, Caramba, cara. Era Hasta La Vista o site. Era isso mesmo, Hasta La Vista. Já pensou fazer ali o diagnóstico, ser uma caveirinha ali na tomografia? Não, eu tive que formatar esse computador de teste 20 vezes. Né? Vinha com muito vírus. Caramba. E deixa eu te perguntar, cara, e da onde que, de acordo com isso, né, você viu então uma grande oportunidade e aí qual foi o momento que você falou, cara, você formou, né? Você falou, cara, então acho que agora é a hora de eu ter a minha radiologia. Então, você, assim de formado, você já abriu a sua, né? Mais ou menos. O que aconteceu? Foi interessante essa pergunta, por quê? Bom, eu ali me apaixonei, né? De 2004, iniciozinho de 2004 a meio de 2005, que eu formei logo no ano seguinte, foi o suficiente para eu me apaixonar pelo diagnóstico tridimensional e já sabia que era isso que eu queria para minha vida. Só que eu também abri uma clínicazinha, cara, lá no centro, na Guarani. Ah, isso a Globo Pra não quem mostra, fala que né? é dedo seco aí, ó. Cara, abri, peguei um Proger no Banco do Brasil. Caraca! Eu e um amigo meu, Guilherme, e abri uma clínicazinha lá no centro, cara. Peguei 10 mil reais, ele pegou 10 mil reais. Já fez restauração, então, Vinícius? Eita, cara, ficava na Guarani lá até 10 horas da noite na boca do pessoal, feliz da vida, porque essa paixão pela odontologia. Foi aí cara, que ele não se tem apaixonou jeito. pela radiologia. Deixa você sair daqui rápido, né? Tá doido, cara. Na hora do almoço eu parava ali, jogava no bicho, era R$2 jogar no bicho. Do lado tinha pastelzinho, era R$1, 5 pastéis e um suco. Caraca, Bom demais, você tá doido. E fazendo o que você gosta, até 11 horas da noite, e ganhando dinheiro pra isso, né? Pô, você faz o que você gosta e você ainda ganha dinheiro pra isso. Não tem condição, nossa profissão é boa demais. E aí depois, aí você não deu Quando certo vem a clínica. A Slice. Então, eu continuava no centro médico, né? E aí, sabendo da minha paixão, eu falei assim, não, eu quero ser radiologista. Abri a clínica, eu ia conciliar meio horário, porque eu ficava pouco tempo lá. Os médicos abriram também, não me deram agenda, né? Eu ficava no horário de almoço que eu atendia, era junto com meu padrinho lá, encaixava uns exames, e o horário de almoço, meio-dia não tinha almoço, cara, ficava lá. Então,
eu tinha que ser rápido, dar os laudos e vazar, porque o todo poderoso doutor radiologista médico chegava lá depois e não queria nem saber, cara. Eu não podia atrasar a agenda, né? Não podia atrasar a agenda do cara. E a supervisora lá não queria nem saber também. Ela ia encaixando na minha agenda, encaixando. E aí eu tinha que capinar, cara. Eu já combinava com a enfermeira. Não, você já vai pondo, já vou tirando e já vai fazendo e chama o próximo, era batidão. Então, sabendo, né, dessa minha paixão e que eu queria seguir por isso, eu comecei a buscar cursos nesta área, na área de imagem, só que tridimensional não tinha. E aí voltou, o Marcelo Cavalcante tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ele estava com um curso lá na Fundecto, na USP, de pós-graduação, em tomografia. Tomografia médica, não tinha Conibim, né? Tinha 3 aparelhos de Conibim no Brasil, eu nem sabia que ele existia na época. E aí eu fui fazer essa especialização, não é especialização, uma pós-graduação na USP, e eu acompanhava lá, então era uma turma de 12, 15 pessoas, mais ou menos, e a gente tinha essas aulas lá em final de semana, ia para sexta-feira para lá, era sexta, sábado, domingo, mais ou menos, não lembro direito, e voltava para trabalhar segunda-feira. Então, busquei essa minha formação mais profunda em tomografia com o Marcelo Cavalcante, que foi meu professor lá atrás, mas não tem nem comparação com o aprendizado que o meu padrinho me deu, né? Eu estudava nos livros médicos, que era o que tinha, né? Tomografia, não tinha livro de tomografia para dentista, né? Então eu estudei muito em livros de head neck, né? Que eu tô com isso na cabeça, era head neck de tomografia para neuro, para otorrino, então eu estudei nesses livros. Então, minha formação é muito de tomografia médica, assim, e depois fazendo um outro curso também em São Paulo, agora lá em Campinas, de tomografia e prototipagem biomédica, com Cláudio Costa, Busatti e o próprio Junqueira, ali que eu conheci o professor Junqueira, dono da São Leopoldo, aí que eu conheci o Conibim. Então, eu conheci o Conibim lá em São Paulo. Eles mostraram umas imagens, a princípio, assim, muito interessantes. E eu falei assim, porra, esse equipamento é incrível. Quando eu fui ver na prática, lá na IRO, que é o Centro de Radiodiagnóstico do professor Junqueira mesmo, coisa acontecendo, eu falei assim, não, eu consigo tirar uma imagem melhor no tomógrafo, comigo operando, no tomógrafo médico, porque eles ficam comparando, né? A imagem do tomógrafo médico, do tomógrafo médico feito pelo médico, não compara com a minha. Então, assim, quando eu vi, assim, lá, isso aqui não bate minha imagem, beleza. Mas aí, cara, o Maurício Barriviera da Fenelon, e aí eu conheci os radiologistas pica do Brasil inteiro, né, cara? Tudo rico, né? Nossa, que maravilha isso aqui, hein? Será que eu vou um dia? E os caras chegando, é tudo de Hilux, cara. E naquela época, né, não tinha Dodge Ram, não era Dodge Ram. E os caras chegando, eu falei assim, esse cara tem dinheiro, mano, tem condição, tem desse. Como que pode radiologista ganhar dinheiro tanto assim, gente? Caraca. E aí, Junqueira era radiologista também. E aí veio o Luiz, que era filho do dono da Papais, o Jefferson, que era sócio, o Maurício, o Barriviera, o Hugo da DVI lá de todo mundo. Só a turma na nata, né? E eu lá, né? O único assalariado. Todo mundo era dono de empresa. E eu era o único funcionário, cara. E os caras lá, mas eu era engraçado, os caras queriam mineirinho e tal. Aí você vai, né, comendo pela beirada e vai indo e fiquei amigo dos caras. E aí, cara, o Maurício levou uma turminha de 5, que ficou mais próximo, para uma clínica lá perto de uma das meninas que estava fazendo o curso, que era amiga dele, e mostrou pra gente o iCat, que era um tomógrafo Conibim também, diferente do que estava sendo apresentado no curso, mas que ele achava que tivesse a imagem realmente melhor de todas. Tinha pra vender no Brasil, você tinha que importar de fora. E eu fui e olhei a imagem e falei assim, pô, esse é o equipamento. Esse aqui não tem competição pra ele. Não tem competição pra ele. E fiquei com isso na cabeça, cara. E voltei pra cá, né? E aí, porra, $190 mil pra poder comprar o equipamento. Esse daí o projeto não atendia. Eu ganhava R$1.000 por mês, meu. Esse daí não contemplava. Não era 30% do seu salário, né? Ganhava R$1.000 por mês, meu. Acho que era 2 salários, sei lá, que eu ganhava uma mexaria lá. Mas feliz da vida, né? Ganhava pouco, era feliz. Então, virei lá pro dono do centro de imagem que eu trabalhava e falei assim, cara, né? Assim, ó, doutor Francisco. Doutor Francisco, eu fiz um curso em São Paulo, tá aqui umas imagens que eu acho realmente muito interessantes. Será que você não quer, de repente, pensar em
investir, evoluir para essa área de conibim odontológica, aí é um tomólogo que só faz região bucomaxilofacial específico. Não tem, só vai aproveitar talvez para o otorrino. Você acha que não é interessante investir e tal? E aí eu falei o preço para ele riu, né? Conta a outra agora. Conta do português. Cara, piadista, né? Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, se alguém botar isso aqui em BH, eu tô desempregado. Tô desempregado porque a imagem é muito boa, não adianta eu ser bom, ter lábia, não dar laudo, não adianta, cara. O cara vai querer essa imagem, não tem jeito. E aí eu comecei a procurar um investidor. Meus pais não tinham condição de pagar, né? E aí comecei a procurar um investidor. Cara, o tio da minha namorada topou. E aí já comecei a olhar pontos, já comecei a negociar com a menina representante dos Estados Unidos, era uma brasileira que fazia a ponte, e tinha que importar, e tinha que mandar os dólares para fora, e você tinha que desembaraçar na alfândega. Minha mãe conhecia um cara que importava umas máquinas, o tal do Oscar, e ele ia ajudar. Confusão, cara, poder, né? Eu tinha nem empresa, tinha nada. Poder importar uma máquina de fora de $200 mil, né, cara? E eu achando que custava só $200 mil, né? Esqueci da obra, da reforma, dos computadores, do no break. Isso não, era $200 mil. Minha cabeça era aquilo ali que eu precisava. E aí, cara... Cara, e detalhe, você tinha uns 24 anos, sei lá, 23? Tinha 23, né? 23, cara, olha 23, isso, velho. 23 para 24. Tem coragem. E aí, eu já fazia tomografia para os implantes... E outra, deixa eu te falar um negócio. O dia que eu descobri que o dentista ganhava dinheiro foi engraçado demais, cara. Então conta pra gente. Eu ainda tava na faculdade. Passa a senha, cara. Na faculdade, cara, quando eu descobri que dentista era rico, cara. Eu falei assim, não é possível. Teve não vou dar nome aos bois, mas teve um incidente lá de um exame e um dentista veio discutir o caso comigo e era depois do horário. Então, eu tava esperando ele chegar. Você espera? Meu padrinho sempre fica tarde. O negócio lá naquilo, você sabe, é terceiro tempo. Eu te espero, tal. Ele acabou o consultório dele, eu fiquei lá na recepção esperando lá, tomando aguinha, esperando, já tinha acabado os laudos e tal. Aí, velho, me encosta um Audi A8 na porta do centro de tomografia. Quanto a turma tava chegando de Hilux, médico de Hilux, dentista. O cara meteu um Audi A8. Não, isso aí foi antes, né? Foi antes de eu formar. Foi quando eu descobri que dentista era rico. Ah, entendi. O cara meteu um Audi A8 na porta, velho. Desceu. Ele e o Vitor. Antônio Miguel e o Vitor. Aí, cara... O Antônio desceu ali e veio conversar comigo do exame, discutimos. Aí eu fiquei... De onde que esse cara tirou dinheiro, dentista, pra comprar um A8? Que legal, velho. Não é possível, não tem jeito, a conta não fecha, cara. A conta não fecha, eu peguei na internet. Ganhava R$1.000 por mês. Cara, quanto que é um A8? Aí quanto que é o salário do... Como que o cara consegue um trem desse, bicho? E não tinha esse trem de harmonização na época não, viu, velho? Não tinha. E aí, mais à frente, até essa experiência com ele, né, que foi até importante eu pontuar, porque a coisa da Slice acontece talvez por causa desse momento especificamente. Então, foi um insight ali, ele foi um... Não foi insight, vocês vão entender como é que aconteceu a Slice. É meio inacreditável. E eu já conhecia todos os dentistas, né, implantodontistas, aí eu já sabia que implantodontista era rico, né? Você faz o quê? Implante. É rico. Então, eu já sabia que implantodontista ganhava, né? Depois eu preciso te contar uma coisa. Não, tô brincando, mas assim, sim, tem uma marca interessante. Muito além do que eu podia imaginar. Né? Eu não conseguia imaginar que o dentista conseguiria comprar um Audi A8. Hoje a gente vê, não tinha Instagram, gente. Não tinha esses trem de Vioto, postar Ferrari, não tinha esses negócios. Não, eu vi isso na Carga Explosiva, né? Aquele filme lá era não tinha nada disso. Você não tinha você não via a vida das pessoas, você não tinha noção, né? Então foi impactante. Foi igual eu ver um cara postar, um dentista tem Ferrari e postar no Instagram. E o cara postou na minha frente ali. Né? Foi isso, é a mesma coisa de hoje. Você, né, não tinha Instagram. Aí eu, conhecendo todos os implantodontistas da cidade, que obviamente todos, né, socioeconomicamente muito bem, né? Tinha um relacionamento muito bom com eles, atendia os pacientes que eram sempre de alto nível, então eu tinha que também ter uma postura para atendimento, então eu sempre soube trabalhar muito bem com o público de alto nível, que é o nicho, né? E eu trabalho com todos os nichos, né? Eu tenho Slice, X-Rad, Scanto, em todos os nichos, mas na época, por o implante, inclusive, ser cobrado em dólar, né?
era algo que era pouquíssimo acessível, né? Não tinha clínica de implantodontia no centro da cidade, igual tem hoje, né? Tinha o dentista que tinha o consultório no centro, que atendia bons pacientes no centro e que fazia implante lá. Não tinha isso, né? Muito antes de Imbra, de essas coisas. Não tinha isso. Então, fui batendo de consultório em consultório, cara, para ver se alguém queria bancar esse tomógrafo. Para mim, ninguém quis. E o tio da Gisele topou, meio doido, chegando dos Estados Unidos, cheio de dólar, e querendo investir, e gosta dos negocinhos, muito simples, vivia muito, até hoje vive muito simples, mas com uma condição para poder bancar meu sonho. E aí, ele investia, inclusive, diversas coisas. Uma das coisas era avestruz, cara. Caraca. Avestruz Master. Avestruz Master. Tinha uma filial da Avestruz Master, cara. Caraca. E dava de. Só que já tinha mais de 5 anos que ele investiu naquilo e foi fazendo uma fortuna ali em cima daquele negócio e tal. E aí ele, vou comprar. E tal. Cabe beleza. Na cueca, né? Achou que podia trazer. E aí, cara, ele foi, vou comprar, já olhamos o ponto, e já fechando aluguel, não, vou comprar a máquina primeiro, depois fecha aluguel, né? Beleza. Lembro como se fosse hoje, cara. Numa sexta-feira. Na quinta eu tava lá. Eu vi o cheque, cara. 604 mil reais a entrada do tomógrafo. Isso, 2000 e tava lá. Ele me... fora as outras parcelas. Eu vi o cheque. Peguei o cheque na minha mão e falei assim, pronto, agora vai ser. Vai dar eu. Caraca, velho. Vai dar eu. Beleza. Na sexta-feira, cara... Não. A Avestruz Master quebrou. Era pirâmide. Quebrou, cara. Você lembra? Tinha 5 anos que o cara... investir no negócio, quebrou na minha vez, cara. Nossa, cara. Meu pai perdeu dinheiro também, né? Sério? Quebrou na minha vez. E aí eu falei com ele, entra com esse cheque, entra, azar. Ele não, e ele não sabia, cara. Ele foi passado pra trás, né? Então ele não sabia, não, deve ter alguma coisa errada. Estourando televisão já, ratinho, balanço geral, tudo, cara. Ele, não, tem nada errado no negócio, eu tenho, funciona, ele tem a fazer, ele tinha avestruz de verdade, o bicho de verdade, ele tinha de verdade o negócio. Isso, só que o cara fez com algumas pessoas direito e com outros era pirâmide, entendeu? Então ele nem via, nem sabia que era. Coitado. Ele fazia direitinho o negócio e tal. E aí, o que rolou foi, não entrou com cheque, aí na segunda-feira ele tentou entrar, não deu. Meu sonho foi por água abaixo, cara. Fiquei desolado, cara. Você tá louco, Fiquei desolado, cara. Falei assim, fudeu. Seu sonho foi igual o Papaléguas ali. Passou. Foi em 2004, 2005, por aí. 2005. Né? E aí, eu tive que continuar batendo nas portas aí. E o tanto de gente que falou não aqui agora defendeu isso. Eu conheço. Nossa, posso falar o nome dele aqui, mas eu conheço. E aí, como é que surgiu o Antônio Miguel? E aí o Antônio Miguel, por causa desse mesmo caso que eu falei lá atrás, ficou me ligando meu internato inteiro, cara, pra discutir o caso, e aí eu atendia, sempre atendi muito bem, todo mundo, né? Independente se mandou um exame, ou 10, ou 20, ou 100, se eu tô ali, posso atender, eu atendo. Hoje que é muita gente. 9 mil dentistas mandam exame pra gente hoje, né? 9 mil dentistas. Então é difícil. Se todo mundo me ligar, ferrou, né? E você mandou. Ele passou o número para 8 mil dentistas. Então. Vocês passam o meu número, né? Ele tem. Nem precisa passar, né? Cara, eu troquei número tipo pessoal e particular. O povo descobriu o pessoal e o comercial. O pessoal descobriu o pessoal, velho. O comercial hoje ele é menos. Ele é mais pessoal do que o pessoal. Então, mas não tem problema, meu trabalho é esse mesmo. Então, eu continuei procurando aí e olha como que são as coisas. Num congresso da Sim, cara. Teve lá no Orominas. Era o Wellington. Wesley. Era o Wesley. Wesley era o diretor aqui, comercial, sei lá, da região, né? E tava organizando esse congresso lá e não me conhecia. Quem me conhecia era o Celso Rios. Sim. O Celso Rios me conheceu através do Marcos Lourenço. Caraca! Marcos Lourenço, que foi um dos que eu perguntei se queria bancar. Aí
ele falou assim, o Celcinho e tal, tem uma clínica de imagem do Governador Valadares, que é muito bem montada e tal, né? Você conhecer ele, eu conheci ele e tal, eu falei com o Celcinho, vamos entrar, Celcinho? Ele, Vinícius, eu não tenho coragem. Ele falou isso pra mim, se arrepende. Aí o Celcinho falou assim, eu tô numa fase da minha vida que eu não posso arriscar muito, você tá jovem, se der errado, não tem problema, eu não posso. E ainda porque na época era muita grana, cara. É como se fosse hoje, né, umas 4, 5 vezes mais, você pega pela inflação, né? Então, o salário mínimo nessa época era uns R$300, R$400. Então, o Celcinho não topou, mas ficou meu amigo. E ele falou assim, Vinícius, eu tô aqui em Belo Horizonte, no congresso da Sim. Vem cá, distribuir seus papeizinhos aí do Centro de Tomografia Minas Gerais, né, no Centro Médico. Tá cheio de dentista aqui que faz implante. Eu, opa, já peguei debaixo do braço, fui lá por Orominas, cara. E lá no Orominas, olha como é que são as coisas, vocês não vão acreditar, cara. Lá no Orominas, eu fiquei lá na entrada, lá atrás da porta, era aquele primeiro salão, logo que você entra assim à direita, aquele maior, lá no fundo lotado, né? E eu fui lá atrás com o meu bloquinho. Encontrei um colega meu da academia Vitor Hugo, lá do senhor, amigo meu, dentista, né? Tava lá no congresso, e ele foi e me perguntou, e aí, aquele tomógrafo que você falou que ia trazer, cadê? Aí o cara, você não vai acreditar. Porra, avestruz quebrou, cara. Porra, fiquei sonhando com avestruz, cara. Um ano sonhando com avestruz, cara. Quem botou ovo de avestruz foi você. Aí eu fui e falei com ele, contei a história pra ele. Tá aí, poxa, que pena, cara. Foi foda. E aí ele saiu, cara. Quando ele saiu, veio Antônio Miguel. Ele tava ouvindo do lado, sem querer. Ele tava lá no fundo. O Antônio Miguel, cara, ouviu, virou pra mim, me conta essa história de novo da avestruz aí. Me conta um pouco mais. Queria saber do tomógrafo. E, cara, você não vai acreditar. E eu já tinha ouvido, e eu reunia com os dentistas, aí chamava advogado do dentista, aquele trem, eu mostrava o projeto, o business plan, eu fiz aqueles planos de negócio do Senai, né, fiz aquele monte. Que legal, velho. E aí mostrava, e os caras ficavam doidos, advogado. Não entra nisso não. Um monte de advogado, não deixou. Esse menino aí, não. É maluco. Não entra, vai meter essa grana? Não. E aí o Antônio Miguel chegou, contei pra ele a história, deu errado e tal, mas tudo bem, tô aqui. Você podia mandar exame, né? Você manda lá no Pedernani, você podia mandar pra mim. Aí ele foi, pegou um papelzinho assim, velho, rasgou do meu bloquinho, né? Aquela capa parda, rasgou, pegou uma caneta, anotou o número. Você é um menininho bom? Eu te conheço. Tá aqui meu número. Me liga terça-feira, eu vou comprar esse tomógrafo pra você. Nossa, cara. $200 mil. Fora a reforma. E, cara, e foi isso. Ele coincidiu, né? Mais uma confluência do universo. Caraca. Ele tava montando uma radiológica com o Vitor Guimarães, meu sócio, né? Na Santa Rita Durão, onde é a matriz. E tava ficando muito caro. E ele queria colocar algo diferente pra ter o payback mais rápido. A visão dele foi boa. Visionário. Né? Então, juntou, né, a fome com a vontade de comer. E eu tava com fome, viu? Nossa! E aí, cara, eu fui e cheguei em casa, contei pra minha mãe. E minha mãe, no dia que deu errado o trem da avestruz, fiquei mal pra caralho. Ela escreveu uma carta pra mim. Bonitinho demais, cara. Eu não sei se eu tenho guardado, você devia ter guardado, mas na mudança às vezes eu perdi. Escreveu uma carta pra mim e em resumo olha, você pode ficar tranquilo, o que tiver que ser seu vai ser, tem certeza que você vai conseguir, é tudo no seu tempo e tal. E realmente, e foi com o Antônio Miguel, que tinha o maior movimento de implantodontia de Minas Gerais, né? O cara sozinho que mais fazia implante, e que nos primeiros anos ali era o principal cliente, né? Então, fomentou o negócio de uma forma que ele tivesse um retorno muito mais rápido mesmo. Então, foi com uma pessoa, vamos dizer assim, muito acertada, para até fomentar o negócio, para o negócio alavancar. Que início de negócio, cara, é sempre muito difícil, qualquer negócio. Ainda mais no Brasil, né? E a gente teve essa oportunidade aí, com 1 ano, a gente já tinha conseguido recuperar todo o investimento. Foi incrível. Nossa, cara. Foi incrível. Só que a gente não se pagou, né? A gente colocou mais, reinvestiu tudo. E aí, depois de 2 anos, abri em 2006, né? Em 2008 eu já estava com 5 unidades.
Caraca. Foi aí que fez essa expansão. 2010 a gente estava maduro, quando amadureceu também a ideia para o implantodontista de que ele deve pedir uma tomografia para fazer o implante. É isso que eu ia dizer, porque é uma mudança de filosofia do profissional. Foi antes, eu entrei logo antes. Logo antes, trazendo com educação. E aí eu sou muito grato, cara, eu sou muito feliz de ter no meu caminho aí diversos professores de pós-graduação que confiaram em mim e me chamava para ensinar tomografia, me chama até hoje igual você. Então, com certeza. Que me chamam para dar aula nos cursos de pós-graduação. Então é uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo, que foi de onde eu surgi. Entendi. Eu dei aula, a primeira aula eu dei de 30 minutos em 2004 para a segunda turma de especialização de implante da Federal, cara. Não sabia nem montar slide. Que legal. E eu dei uma aula lá e o povo gostou. Nem lembro como é que era, horrorosa a aula, provavelmente. Fundo azul, letra amarela. Fundo azul. Ele deu aula pro Lanza, eu acho. Fundo azul, tela quadrada. Letra amarela. Nossa senhora, cara. Isso. Que legal. E a partir daí eu comecei a me encantar também por ensinar. Foi daí que veio eu fazer um mestrado. Legal. Aí você foi lá pra Cara, Campinas. e assim... Mas assim, só pra deixar... Que eu não sabia dessa parte dessa história, né? Mas talvez por aí o tanto que você valoriza os seus estagiários, porque tudo começou com o estágio, né? E eu falo isso toda hora. Eu falei, cara, né? Às vezes eu falo para os estagiários assim, aprendi essa cultura por conta do Vinícius, sabe? De trabalhar com estagiário, e para mim também é muito bom. Você vê uma galera muito empolgada, inteligente, e tá aí uma oportunidade, né? Para você que tá fazendo odonto, que quer fazer um estágio, cara, vai da seriedade que você leva para as coisas. Então, o cara lá no estágio, você viu o empenho que ele teve, o insight, as visões, as possibilidades e a seriedade que ele encarou esse estágio e virou o que virou. Porque tem muita gente que, como já deve ter passado milhares de estagiários com você, que não estava nem aí. Nem aí. E aí, olha só. E 80% hoje dos meus funcionários técnicos, dentistas ou radiologistas ali, né, tecnólogos que trabalham comigo, sem ser a parte de secretaria, né, 80% foram estagiários. Aí, tá vendo? Então, galera, valorizem isso, levem a sério o estágio de vocês. E detalhe, que na sua época, né, que ele é bem mais velho que eu, né, tô brincando. Pior que eu sou mesmo, cara. Só que eu sou mais judiado, né, eu não fui pra estrada de terra, né, estrada de terra. Ele tá parecendo o Bino, não tá não? Pessoal, Você é caminhoneiro. Você que tá fazendo odontologia, você tem dois caminhos, fazer implante e ficar que nem eu, ou virar radiologista, ficar com a pele igual a dele. Você escolhe. Ou então casar com a cirurgiã plástica, né? Ué, é verdade. Fazer o merchan aqui da minha esposa. Opa, já fez o merchan, aí sim. Putz, cara, eu até esqueci o que eu ia falar. O que a gente tava falando mesmo? Não, e ele tava falando que ele deu aula, né? Dá aula pro Felipe e tal. Teve uma vez que ele estava numa aula na especialização lá. E aí eu subi lá pra ver se tinha chegado o café, você dando a aula. Eu cheguei lá, assim, abri a porta. Aí ele, vem cá. Eu falei, o que foi? Não, porque eu tô aqui, ó, tá todo mundo aqui, os alunos. E eu perguntei pra eles onde é que drena o seio maxilar, etc. Ninguém sabe, tô procurando na internet aqui. Onde que é, professor? Aí eu já parei assim, falei, meu Deus do céu. Que enrascada que esse senhor me colocou. Aí não sei de onde eu lembrei, do ósteo. Ali ele olhou assim, isso mesmo, não sei o que. Eu falei, rapaz, isso eu não lembro, velho. Eu ia ficar no encrenco, ele me pergunta assim, já. O professor tá sabendo, né? Lembrei o que eu ia falar, voltando agora. Na época que você fez estágio, não era nem regulamentado como é hoje. Não tinha férias, não tinha lei. Nada. Então, eu fiz estágio, cara, e o que o dentista me pagava era em conhecimento. Então, galera, preste atenção que todo mundo aí que faz odonto tem uma excelente oportunidade. Basta você levar a sério, né? Exatamente. Mas isso também que é um grande diferencial, acho, da Slice, né? E aí a gente reflete isso pro Vinícius, é esse conhecimento que você teve da área médica e você levou isso para odontologia. Então, às vezes, as coisas mais bobas, assim, você resgata aquela escola que você teve, né? Cara, até a infraestrutura. Essas palavras do Leandro Medeiros, você conhece, né? Ele é um amigo, né? Fui aluno dele, ele estava fazendo pós lá na Federal, me deu aula no materiais dentários. Já fiquei amigo dele ali e depois, com os exames do pai dele, o Wagner Santos, clientaço meu, desde sempre, né? Desde quando eu comecei lá com a tomografia médica e evoluiu aí pro Conibim depois, e o consultório pertinho também, ele da Santa Rita. O Leandro falou já algumas vezes, né, que a gente teve um papel importante em mudar o radiodiagnóstico e em
BH e Minas Gerais, Com né? certeza. Até com a infraestrutura. Então, eu tendo essa visão de como era na medicina, né? Eu entrei com uma infraestrutura de clínica completamente diferente do que tinha na época. Hoje é tudo igual, né? Mas a gente foi o primeiro a fazer esse movimento, né? As tomografias, né? Começam a laudar tudo, não entregava nada sem lá, até hoje, né? Obviamente é assim, nossos exames, mas era muito diferente. Realmente a gente resgatou um pouco da especialidade radiologista como o especialista em diagnóstico, não um batedor de chapa, que é o que tinha virado, né? Era centro de documentação. Os centros de radiodiagnóstico DOC, né? Não tem essa palavra? Não sei o que, DOC, tudo DOC. Eram centros de documentação. E o paciente ia lá, batia foto, batia chapa, entregava a pasta. E é isso, né? E aí a gente veio com outro conceito. Tanto é que o meu foco sempre foi império, implante, prótese, né? E endo. Que são áreas que não tinham sido ali corrompidas por esse mercado de docs. E deixei um pouco de lado a orto até o advento dos alinhadores, que resgatou também para nós, né, com os scanners intraorais, resgatou essa necessidade deles terem até uma tomografia de face, deles terem também acesso a esse tipo de documentação, aí sim, embasado em diagnóstico, tridimensional, com exames de muito mais tecnologia, e eles começaram a dar valor para isso. Então, hoje a gente trabalha com ortodontistas que são sensacionais, né? Mas até então, eu tinha deixado um pouco de lado a especialidade por conta deles mesmos desvalorizarem a minha especialidade, né? Trabalhando ali, basicamente, ligava lá, ó, quero que você faça a pasta para mim, eu vou pagar tanto. Poxa, não é assim que faz, né, com o colega. Então eu falei, não, esse tipo de correlação de trabalho eu não quero entrar e não foi nunca o meu nicho. Então a gente foi sempre voltado para essa área. Por isso que a gente se identifica muito com parte cirúrgica, endo, que envolve muita cirurgia também, né? E desenho de sorriso, prótese, pério. E a orto agora, dos últimos... Aí foi de 2003, porque a slide já tá velha, né? Então de 2006 a 13, né? Eu fiquei basicamente nessas áreas. De 13 para cá que a gente resgatou a orto. Até fazia moldagem de silicone de adição para alinhador, mandava para os Estados Unidos, para San José, para Invisalign, né? Então a gente teve essa experiência lá atrás. E aí eu resgatei os ortos. Aí hoje a gente tem um relacionamento muito bacana, inclusive com a orto. Bom, legal. Quer perguntar? Não, e o tamanho da Slice hoje, assim, nesse, a gente sabe que... Você tem franquia? Você abre franquia ou não? Não é um projeto que eu vislumbrei lá atrás e até o momento ainda para mim é meio obscuro, porque para você ter sucesso em qualquer negócio depende de dedicação do dono, não adianta. Pode ser qualquer negócio. E o meu negócio, muitas vezes, ele é visto como uma forma de investimento. Então, muitos colegas querem bancar, comprar, montar para ganhar dinheiro, não para prestar um serviço de qualidade. Entendi. E aí é que o negócio se perde. Então, as franquias, muitas vezes, elas podem ser compradas com essa finalidade de ganhar dinheiro. E na área da saúde é meio complicado isso. Tudo bem, é um mercado, a gente tem que vender, né? Mas não é igual um supermercado. Não é igual uma loja de roupa. Que são iguais os produtos, né? Assim, Não é igual uma loja de né? chocolate, você compra uma franquia da Copenhague, né? Copenhague pagou royalty aí, porque... Não, não posso falar os... Mas ela investiu muito Não vou em mim. falar os... Você que investiu nela. Né? Então, eu vejo essa questão de franquia em odontologia funcionar somente quando o dono é o dentista que toca a clínica. Aí eu vejo que funciona. Quando é um investidor, cara, o negócio dá uma desandada. Porque ele não vê com os mesmos olhos a entrega do produto que você está vendendo saúde. Ele vê mais produto do que saúde. Então, o processo para você chegar na alta performance e entregar isso daí, muitas vezes envolve custo. E o cara que investe visando mais retorno e lucro, ele às vezes pode pecar no investimento, cortando o custo, né? E talvez entregar algo aquém do que deveria. Então, saúde é complicado fazer isso.
Porque a gente ali faz um juramento de entregar o melhor que a gente pode para o nosso paciente. Como é que você vai entregar o melhor que você pode fazer ali, vislumbrando ter a melhor margem? Às vezes não dá. Tem hora que você tem prejuízo, cara, mas não interessa. Você tem que entregar para o paciente a solução para o problema dele. Então, eventualmente, você vai tomar prejuízo num caso ou outro. E não tem problema, sabe por quê? Porque, para mim, pelo menos, para nós dentistas, que eu acho que a grande maioria é isso, que somos apaixonados pela profissão, é aquele negócio, né, velho? Você faz a odontologia e você até recebe para fazer aquilo ali, cara, que é fantástico. Então, não tem problema um caso ou outro você tomar um prejuízo e ver o sorriso no rosto do paciente no final, né? Então, isso é... Cara, isso é espetacular, né? Você vê? Também fez PNL, eu acho, igual a Vavá. Mas, cara, isso é pura verdade, assim, porque acho que você entrou no mercado muito difícil. O público de Belo Horizonte é um público teste do Brasil inteiro. Se dá certo em BH, em Curitiba, vai dar certo no Brasil inteiro. Então, o desafio de você entrar é muito difícil, mas você carrega, a Slice carrega na essência a qualidade, né? O atendimento. Então, você talvez franqueando, você não vai ter o controle disso. Não tem. E que já é um desafio muito grande, porque, por exemplo, né, a gente tem uma clínica que é mais longe, afastado, num bairro um pouco mais simples. Mas mesmo lá você conseguiu aplicar essa filosofia, porque quando um exame não sai tão legal, os próprios pacientes falam, ó, o cara fez 2 ou 3 vezes para ficar bom. E eu o exame." tomo nota 1 no Google por causa disso. Os pacientes não entendem, cara. Pode olhar lá o Google, cara, cheio de nota 1. Pô, repetiu meu exame várias vezes. É lógico, pra ficar bom, querido. Nossa, aí detalhe pequeno. Mas Não, lá, cara, eu tomo nota 1 no Google direto por é causa que disso. tem muito centro audiológico que ainda não tem o Cone Beam. Eu acho que é essa a justificativa, porque as imagens são muito ruins. Não, cara, eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que você vai responder melhor que eu. Vai lá. Não, na verdade, é um pouco da nossa formação mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ficar com meu padrinho, aprender tomografia computadorizada Fambin, que foi o berço de todo o diagnóstico tridimensional em termos de tomografia, né, no mundo. Surgiu lá na década de 60, enfim. E eu fiz essa migração com mais propriedade para o Cone Beam, eu estava mais preparado para a hora que eu abri minha clínica. Eu fui consultor da Cavo do Brasil, que agora é Dexis, né? Isso. Por 2 anos para fazer a aplicação. O que é isso? O cara compra um tomógrafo e você tem um técnico que vai lá, instala e ensina a parte técnica. Depois tem um consultor, que era eu, que ia lá e ensinava a parte técnica odontológica, né? Então, ensinava aquela parte técnica, como que aquilo virava um exame. Uma pasta de resultado. Eu chegava, cara, isso nós estamos falando de 2008, 10, né? Eu chegava nos centros de imagem e o tomógrafo já estava rodando há 6 meses, porque o técnico instalava, e aí por agenda eu ia depois. Claro, o tomógrafo já tinha que estar funcionando. Só que o ideal era que eu fosse, tipo, daí a 15 dias. Só que tinha lugar que eu ia daí a 6 meses. Cara, eu pegava as pastas de laudo, ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas é porque a gente não tinha na nossa graduação Nada. radiodiagnóstico tridimensional e nem na pós-graduação na época. As pós-graduações de especialização de rádio odontológica não tinha tomografia. Os professores de rádio não sabiam tomografia, era um mercado muito fechado. Então, isso aconteceu e ainda acontece por falta de um gap aí, um gap na nossa formação em radiodiagnóstico tridimensional, né? Que ainda tem pouco na nossa graduação. Quem que aprende a diagnosticar tomografia em graduação? Poucas universidades que têm o tomógrafo. Então, uma coisa que não dá pra gente criticar muito, entendeu? O cara ele tá aprendendo ali ainda. Porque ele não tem, às vezes, nem onde buscar isso, sabe? Lógico que hoje, comparado a 2008, 10, tem menos justificativa, vamos dizer assim. Mas ainda é difícil, sabe? Então, eu acho que é mais isso. É uma questão na formação, o cara tá na curva de aprendizado, né? Deu um passo importante, que é investir numa máquina de diagnóstico muito superior à bidimensional. Mas eu acho que tem isso, curva de aprendizado. É igual, né, o professor e o aluno mesmo, né? Poxa, o aluno para fazer implante igual o Felipe, vai demorar, cara, não tem jeito, né? Curva de aprendizado. Então, o laudo também para ficar legal,
às vezes toma um tempo aí de curva de aprendizado, normal. Legal. Missão, aproveitando também, te fazer uma pergunta, e já entrando no tema digital, né, da odontologia digital que a gente vive hoje. Hoje, o dentista, ele tem cada vez mais acesso, até de forma gratuita, a recursos, como abrir uma Daikon, né, ter um scanner. Você acha que isso tem facilitado a vida do radiologista ou tem dificultado? Porque o cara agora começa a ver, começa a te cobrar algo que ele nem sabe te cobrar. Cara, isso E é aí? fantástica essa pergunta, cara. Eu coloquei um sistema, implementei um sistema já há alguns anos de entrega eletrônica lá da clínica, né? E aí tem, inclusive, quem estiver assistindo aí, tem o Slice Cloud, né? Escreve Cloud, né? Já é melhor soletrar. E fica a Slice dica. escreve Slice, né? Slice Cloud, com Peraí. D mudo, pelo amor de Deus. E L. E se é na Google Play ou na Apple Store, só pra piorar, em um é junto e o outro na outra é separado. Nossa. Pra você achar. Então tenta os dois que eu nem sei. Eu sei qual que é junto e qual que é separado. Um botou Slice Cloud tudo junto, outro separado. Enfim, é um aplicativo, você baixa lá, bota seu e-mail, o mesmo que você informou pra radiológica, né, gente? É detalhe pequeno também. O e-mail, porque o cara bota o pessoal lá, mas na radiológica informa o da clínica. Aí, pronto. Não vai funcionar, né? É o mesmo. Então, você cadastra seu e-mail ali e os exames vão chegar no seu celular, você clica e tá lá, né? Radiografia é instantâneo e tomografia, assim que ele faz, a gente implementou nos últimos 2 anos, assim que ele faz, chega a imagem no formato Daikon. Então, o que é o Daikon? Daikon é o formato de imagem como se fosse o JPEG. Sabe o BMP? Bate uma selfie, quer imprimir, imprime JPEG, BMP. O Daikon é o JPEG, só que da tomografia. Então você pega o paciente, bate várias fotinhas do paciente, né? 300. São várias fatias transeccionais ali, cada uma dessas fatias é um Daikon. O conjunto delas é o volume do seu paciente, né? É volumetria, é o exame tridimensional de profundidade. Então, a gente manda esse Daikon. Por que que... E existe Daikon, gente, desde sempre, né? Desde quando inventou o tomógrafo. Mas por que... Mentira. O Daikon surgiu na década de 80 ali para universalizar e padronizar os formatos de imagem, porque um mandava em JPEG, outro mandava em BMP. Não são esses formatos, mas cada aparelho tinha o seu formato. Da GE, com o da Toshiba, com o da Siemens, cada um tinha o seu. Eles universalizaram na década de 80 para Daikon. Então, tem uma instituição Daikon hoje no mundo, inclusive. Depois a gente fala uma questão sobre Daikon, que é um registro digital, uma validação jurídica de Daikon, que é bem legal, depois eu falo para vocês. Mas enfim, e aí a gente tem Daikon desde sempre, desde 2006, quando eu abri a Slice, desde 2004, dentro do Centro de Tomografia Médica. Só que eu não mandava para ninguém, porque você manipular o volume em software é uma coisa muito específica. Poucos dentistas ainda, em comparação à grande quantidade de dentistas que temos, têm facilidade com o computador. Quanto mais aquele que vai saber manipular um software que lê Daikon, nem sabe o que é Daikon, né? Então, a gente não mandava. Porém, os endodontistas, de alguns anos para cá, fizeram muitas imersões de como trabalhar com Daikon. Inclusive tem a minha, da Camila. Opa. E a minha, da Soninha. Da Soninha tem agora, em novembro. Não sei que dia que vai sair esse episódio, mas 18 de novembro vai ter o E-Soninha. A gente vai mostrar um pouquinho disso lá para os Agora tem que endodontistas. ser antes de novembro. Endoguide. Colocou uma data pra gente lançar. Endoguide e navegação virtual. Então, os endodontistas, eles fazem essas imersões para navegar no Daikon, para ter um diagnóstico ainda mais aprofundado. Porque ele está com a clínica ali, ele quer ver na imagem e tirar a dúvida ali na hora. E ele consegue fazer isso com o Daikon. E aí eu comecei a mandar por esse Slice Cloud ou por e-Transfer. Comecei a mandar esses Daikon, cara. E o que eu sempre mandava até então era PDF, que é fácil, todo mundo sabe. Lê artigo em PDF, você abre a imagem, está lá em PDF. E quando eu comecei a mandar esse Daikon a mais, não parei de mandar o PDF. Cara, o que eu recebi de reclamação e recebo de Olha reclamação... o Google bobando. Meu Deus, mas que merda é essa que você tá mandando? Manda igual você sempre mandou. Então, assim, é um pouco de falta de informação e formação do profissional, apesar de que a gente tem nas nossas redes sociais, a gente manda, tem vídeo no nosso YouTube como é que faz a leitura. Se ele procurar, ele vai achar como manusear, né? Mas não sabe, não procura. E é muito legal você ter o Daikon, porque ele serve como uma validação jurídica. Um exemplo, vai fazer um implante num caso que já foi mexido, ou seja, já tem um enxerto prévio que não deu certo, ou tem um implante lá que você vai explantar, e você vai reconstruir aquele caso, refazer aquele caso, um retrabalho. Não são todos, né? Eventualmente o paciente pode
se confundir, para não falar que ele está agindo de má fé, pode se confundir e te colocar no balaio do problema que já veio. E você tendo uma imagem DICOM do início do tratamento, volumétrica, né, você consegue mostrar como já estava a situação do seu paciente em profundidade, em tomografia, dentro do osso dele, para uma situação jurídica. Olha que legal. Né? E o DICOM, ele tem uma certificação que é muito interessante, você não consegue manipular a imagem DICOM, você não consegue fazer um Photoshop no DICOM. Se você fizer, você não consegue salvar em DICOM de novo. É igual um RAW, muito parecido com um um RAW. RAW de foto. O RAW data dele que sai o DICOM. O RAW data do tomógrafo, ele consegue emitir vários DICOMs ali de dentro. É porque a gente não fala de RAW, porque o RAW no Conibin, ele meio que já vira DICOM direto ali. Mas no tomógrafo médico, eu tenho acesso ao RAW, e aí eu posso escolher que janela que eu quero mandar. Janela de partes moles, janela de partes duras, é um exame para ver uretra, é um exame para ver estômago e tal. Então você tem várias janelas, tem 10 janelas. E aí você escolhe dentro do RAW uma delas. E não, mas agora eu quero ver tecido duro. Aí você volta no RAW e pega. Você não tem que chamar o paciente de novo. Que legal. Tem tudo ali. Então a imagem é muito pesada, né? Tá louco. E o DICOM já é pesado, o RAW é 10 vezes maior. É, imagino isso. Então o DICOM vem dali de dentro e ele tem essa certificação. As empresas que têm software, que exportam DICOM, elas têm que ir lá e certificar nessa entidade internacional. Caramba, que legal. É massa. Tem validação jurídica, né? Aí, Apesar de ser digital. Não, isso é excelente. Em tempos que a gente vive sombrios aí, de cada Cada loucura, coisa, né? Por falar loucura, você Falar deve em ter alguma... loucura, a gente tem um quadro aqui chamado Sala de Espera, onde a gente responde as perguntas, né, da galera que escuta, que assiste a gente, né? E mandaram uma pergunta aqui pra você. Assim, Vinícius, você é o cara das guias cirúrgicas. Tem como fazer a guia de tudo, até mesmo de implantes cigomáticos? Cara, dá pra botar implante até de silicone se quiser. Daí já você fazer de... Não, tô brincando. A gente consegue realmente hoje, com bastante precisão, entregar guias que fazem simplesmente a transferência do projeto que está na tela para a boca do paciente, desde que a gente entenda e domina o fluxo digital. E o primeiro passo dentro do fluxo digital é a correta indicação do caso. Para você dominar a correta indicação do caso, você tem que dominar a sua especialidade. É aí que a gente esbarra nas deficiências de formação. O cara muitas vezes não está preparado para encarar aquela situação clínica e tenta jogar a responsabilidade no digital, né, uma forma de fazer aquele caso. Só que a odontologia digital, ela não transforma o dentista despreparado em um dentista preparado para realizar qualquer caso. Ele tem que dominar intercorrências, não tem como o digital te dar isso. Então há uma confusão muito grande de diversas coisas relacionadas ao digital. E minha história com o digital vem lá de 2004, com softwares pirata. Eu baixava, cara, já naquela época, softwares da Materialize. E já trabalhava em volume tridimensional e com prototipagem rápida lá em Brasília com o César, mandava para ele as coisas que eu mesmo fazia. Eu tive com o Ricardo lá no Rio, falecido já, um super crâniofacial, um médico lá no Rio. Trabalhei no LNCC, cara, fiz um estágio no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Ciência da Computação. Eles estavam desenvolvendo lá o Invesalhos. Ajudei o pessoal lá, a turma, com algum tipo de conhecimento, que o Invesalhos, algumas coisas são muito semelhantes. Até hoje, né, é muito usado, eu uso, né, para converter. É muito daquelas ferramentas ali. Tem palpite meu. Cara, lá de por isso 2005, que de vez em quando trava 2006. quando a imagem é grande. Trava, cara. Deixa de saco. É o computador, problema do computador. Com certeza faltou investimento. Mas é mesmo. E é pão-duragem, não é falta de dinheiro na conta bancária, não. Não, depois eu comprei o Dell, parou. Aí, ó. Então, a gente viveu muita história de muita coisa, né? Da radiologia, do desenvolvimento de prototipagem no Brasil, softwares, né? Invesalhos foi um deles, participei lá da elaboração, mostrava o que eu conseguia fazer no Materialize, mostrava para eles o que eu gostava e eles tentavam replicar no Invesalhos. Cara, e é até importante falar sobre isso, né? Que, galera, você consegue baixar de forma gratuita, né? Governamental, não é isso? É software nacional, a LNCC é uma empresa do governo. Cara, você consegue interpretar a sua tomografia com muito mais dificuldade, porque não é fácil, mas acho que a grande vantagem disso, eu como clínico, vamos dizer assim, é você, de fato, materializar, porque hoje o recurso de uma impressora 3D é muito barato, né?
Então, você está com dúvida, você quer... O dentista ele tem muito de ver para crer ali, para enxergar, né, como que é aquela anatomia daquela área para fazer um enxerto ou um implante. Então, você pode pega a Dicom, converte ela em STL e faz a impressão. Então, isso é muito legal, um recurso barato e gratuito. É isso né? aí. Não precisa ter um outro computador para jogar os vírus para lá, depois... Não precisa. Vai funcionar bem. É isso aí. Então, eu participei daí, comprei minha primeira máquina de prototipagem, outra loucura que eu fiz na vida também na época, era $120 mil, aí daí passou 2 anos, comprei mais outros $132 mil, e são 2 sucatas hoje, né? Peça de museu. De vez em quando tem que errar também, tá doido? Mas elas se pagaram antes Tá de virar sucata. Então, em 2010, eu comecei a eu mesmo fazer os guias. Planejamento digital eu já fazia desde 2005. Com o Dental Slice, que é um software feito pela Bioparts, que é um software incrível para quem quer começar. Recomendo, gratuito. dentalslice.com.br, baixa o software, gratuito, simples. 5 botões você consegue simular um implante. É o software que todo mundo devia usar para começar. É super legal, fácil de usar, você não vai ficar frustrado, você vai conseguir fazer. Lógico, vai ser errado no início, daí a pouco tá fazendo certo. Muito bacana. E vai melhorar tanto o seu diagnóstico quanto o seu planejamento. E principalmente a execução. Você já vai para a cirurgia com outra cabeça. Você viu em 3D, simulou. Quando você abre o retalho, você consegue já identificar. Aquela já é uma coisa, já fez uma sinapse. Já passou uma vez pelo seu cérebro ali, você vai ver que até a cirurgia vai melhorar. Tá? Então, eu acredito que hoje, 2023, não só mais é necessário para a implantodontia um diagnóstico tridimensional, mas também um planejamento digital. Ainda não vou forçá-los a usar guias prototipados, mas para mim é obrigatório tomografia computadorizada e planejamento digital de 100% dos casos. Porque é simples, é rápido, é gratuito, não tem motivo para não fazer. Não tem motivo para Pra não quem fazer. tá escutando a gente, é importante, é com o Dicom que a gente consegue abrir esses arquivos, não é com PDF que você vai conseguir manusear no Dental Slice, ou tem outro que é gratuito também, o Blue Sky Plan, que é gratuito também. PlayStation, tem outros mais complexos. Isso. Eu gosto do Dental Slice pela simplicidade. É É o ponto de partida. Você nunca mexeu nenhum, começa no Dental Slice. Eu comecei no Dental Slice. Não, e um ponto importante também para o cirurgião, eu falo isso por mim e por vários outros colegas, eu sempre falo isso para meus alunos. Pegou panorâmica, vai fazer cirurgia, você vai ter uma surpresa negativa. Pegou tomografia, você vai para cirurgia, você vai ter uma surpresa positiva. Às vezes você nem vai para cirurgia. Tem isso, que é o mais importante, né? Que é o mais Às vezes você volta no professor, discute uma reconstrução. Exatamente. Vocês estão me dando uma deixa. Eu fiz meu primeiro curso de implante, eu presenciei isso não uma vez só, mas o professor abrir uma maxila e falar, fecha a maxila, porque não tinha se preparado para aquela condição de osso. Cara, você imagina abrir um paciente de orelha a orelha e fechar porque tinha que fazer um enxerto. Entendeu? E eu formei em 2010, fiz o curso em 2011. Então, já tinha a prototipagem disso. Então, o quanto que é importante o dentista se atualizar. O Vavá trouxe da Eu vou responder a pergunta, tá? Ah, Pode falar. desculpa, Não, cara. pode falar. Ele trouxe uma informação importante, cara, que eu acho que você pode até usar isso para você. Em 5 anos, né, o conhecimento odontológico foi ultrapassado. Você precisa renovar o seu conhecimento a cada 5 anos. Ele trouxe esse dado pra gente, não foi? Então, você imagina, o cara que fez um curso em 90. Não fez nenhuma pós, nada depois. Usa a mesma fresa ainda. Mesma resina, já pensou? A mesma resina. Bom, então sobre as guias de zigomático. Eu tive a oportunidade de trabalhar no mestrado do Davidson Rodarte, excelente cirurgião bucomaxilofacial aqui de Belo Horizonte. E nós, em cadáver, operamos no doutorado dele cirurgia guiada, justa mucosa, com guias. Obviamente, tivemos uma grande dificuldade aí nos protocolos de aquisição de imagem, de guia tomográfico, enfim. Houve um... Dá para questionar a parte de aquisição de imagem, sim. Porque o paciente é rígido, não abre a boca igual, tecido mole não é mole, é tudo mais difícil, né? Mas os resultados foram muito discrepantes do planejado. Os resultados operados nos cadáveres foi muito discrepante. E olha que o cadáver, às vezes, ele consegue abrir e entrar onde no paciente ali não consegue. Então, eu fiquei com isso na cabeça e por muito tempo eu não fiz guia de zigomático. Apesar de ter esse serviço lá em Brasília, em conjunto com o César, até fiz alguns casos, justa mucosa e tal.
Com o avançar dos softwares e dos tomógrafos, eu hoje posso te garantir que fazer um zigomático guiado com uma guia justa óssea nossa funciona. Então a gente consegue fazer. Mas justa óssea. Justa mucosa eu não me atrevo, não é indicado. Então, aquilo que eu falei, né? Tem que saber desde a indicação para trabalhar com fluxo digital até qual o melhor protocolo de imagem, qual o melhor tipo de guia que você vai usar. É justa dentária, é justa óssea, é justa mucosa, né? Então, qual máquina de prototipagem você vai usar? Como que é o pós-processamento disso? Que resina que você vai usar? Que máquina de cura, né? E quando chega a guia para você também, como que manuseia isso? Como é que no paciente ali é só chegar, pôr e executar? Então, você tem que dominar cada uma dessas etapas para que o seu planejamento se aproxime o mais próximo possível da execução. E nunca vai ser 100%. Sempre vai ter pequenos errinhos que vão entrando aí no meio do caminho, né? Que vai fazer com que essa comparação não seja 100%. Mas a gente tenta ao máximo chegar em 100%. Né? O problema é quando fica em 80, 70. Aí quer dizer que você não está dominando o fluxo. Cara, e aí já fazer uma outra observação, né? Galera, é por isso realmente que eu não aconselho a galera trabalhar e fazer a guia cirúrgica, né? In-house, fazer a própria guia. Porque o cara tem que entender de exame, né? Aquela linha que você traça na maxila, na mandíbula, esqueci o nome daquela. A linha oblíqua mesmo, a linha oblíqua para reconstruir a Se ele panorâmica. marca de maneira errada, gera distorção. Na verdade, não é que é distorção. Tomografia é 1 para 1. A gente que interpreta a imagem equivocadamente. Entendi. Um exemplo, você vai me falar aí. Aí tem a surpresa positiva, quando você vai com a tomografia, você vai para a boca e tem a surpresa positiva. Você interpretou mal a tomografia. Isso. É 1 para 1. Existem milhares de arquivos, de PDFs na literatura, né, de papers, que comprovam isso. Inclusive um meu com Bellini, tomógrafo 64 canais, tomógrafo Conibim, 1 para 1, com peça anatômica, paquímetro digital, 1 para 1, 3 observadores, é 1 para 1. O que faz com que a gente ache resultados diferentes é não usar um guia tomográfico, não estou falando de guia prototipado, de cirurgia guiada, não. Porque ele é a única forma que nós temos de fazer o link do exame com a clínica. Se você vai furar aqui e você mediu 1 milímetro para trás ou para frente, dá diferença. Às vezes a diferença é mínima, mas às vezes você está numa parede anterior de seio ali de 15 para 16. Dá 5 milímetros de altura de diferença, 1 milímetro para trás, né? Aquelas decências ali de perda óssea severa, atrás de premolares ali, atrás de caninos. Essa rampa, cada 1 milímetro que você chega para trás, a altura vai diminuindo muito, né? Agora, se tem o rebordo planinho, mediu aqui, operou aqui, deu a mesma coisa. Então, você tem que ficar esperto ali, atento à anatomia. São anatomias que mostram situações, né, de muita decência óssea ali, não tá com guia tomográfico, vai dar discrepância. Posterior de mandíbula, a inclinação que você entra, até de operar ali, é sempre angulado para distal. Você tem dificuldade de entrar, não entra, você entra mais angulado para distal, o que é legal também, mais ou menos essa posição é favorável sim para a prótese, né? Mas as medidas às vezes são verticais aqui na mandíbula, não bate. Agora, se tem um guia tomográfico que te mostra a direção exata e você mede ali embaixo e depois você fura através dele, então você transforma esse guia tomográfico em um guia cirúrgico, não estou falando das guias prototipadas, esse guia que vocês fazem mesmo no consultório, você transforma esse guia tomográfico num guia cirúrgico, vai bater 100%. Legal, né? Então, mostrando a importância desse conhecimento. E aí a galera pega um software, eu não tenho nada contra, mas também não tem nada a favor. Você pega um software gratuito, né? Que o P&D, a galera de desenvolvimento é muito inferior a um software pago, até mesmo pelo investimento que ela vai conseguir ter ali. O cara sem o know-how, sem o conhecimento radiológico, porque eu formei em 2010, eu não tive tomografia na graduação. Então, cara, normalmente sem conhecimento radiológico, o cara com software mais ou menos, com uma impressora mais ou menos, e aí fala que a guia não entrou, não deu certo, não adaptou. Né, cara, isso é muito perigoso. Eu acho que não. E o cara, por exemplo, não sabe nem conduzir aquele software, vai gastar 2, 3 horas para fazer um negócio ruim.
né? Então, por isso que é importante você entender a complexidade que é de chegar numa boa guia. E até para você chegar numa boa guia, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é a questão de que o software aceita tudo. Qualquer coisa que você colocar ali, ele não vai falar assim, não, aqui não pode. Não, não faz desse jeito. Então, se você não domina até quais são os limites de projeção digital e execução clínica, porque tem um limite para a coisa ser transferida, né? Então, até você dominar esses limites, e eu, sinceramente, já errei muito, já botei muito planejamento e muito implante fora do osso. Lá atrás, para aprender. E lá atrás, com exames e tomógrafos muito inferiores, softwares muito inferiores, não existia nem scanner de bancada, quanto menos scanner intraoral para ajudar. Então, a gente errou muito lá atrás, para não errar agora. Então, se tem alguém que tem conhecimento, compartilha esse conhecimento, vai atrás. Se prepare para prestar o serviço para o paciente, porque no final das contas a gente quer só o sorriso do nosso paciente. E aí você arrumar mais um problema para ele já tem um problema. Você vai arrumar outro pior, causando ali um erro na boca dele, uma heterogenia, é complicado, né? Uma coisa é quando não se tem acesso, quando as coisas estão meio nebulosas, você está dando o seu melhor com o que você tem ali, né? Ninguém tinha conhecimento de nada, estava realmente tentando fazer o melhor para o paciente. Mas hoje que a gente sabe, aí não dá. Não dá para fazer da boca do paciente um laboratório. Não, e o pior que eu vou falar aqui, existem planning centers que o cara que faz a guia não é dentista, nem radiologista. Você imagina o risco que isso envolve, né? A gente tem. Então, cara, você precisa tomar cuidado aonde você está mandando, a qualidade do exame, a qualidade de escaneamento, para você ter um bom resultado clínico. Com Perfeito. certeza. E vocês deram uma deixa pra mim, que é o Deu Ruim. O Deu Ruim, Vinição, é um quadro que a gente tem aqui que é de algo que não deu muito certo ou não muito interessante. Cara, E- você foi até bonzinho nesse deu ruim. Não, e é o seguinte, acontece comigo muito. Às vezes os alunos chegam pra mim e falam assim, pô, Eduardo, você com a panorâmica, você deve fazer todos os casos, né? Você não deve ficar pedindo tomografia, não. Eu falo assim, cara, pelo contrário. Hoje em dia eu vejo cada vez mais dependente da tomografia e hoje, além do mais, hoje eu tô tão, tipo assim, mais chato, que eu gosto de fazer minha cirurgia virtual para ter certeza se vai dar certo ou não. Pelo contrário, eu fico, vamos dizer assim, eu tô mais cagão ainda, eu não vou ficar dando sorte pro azar. Igual, por exemplo, esse caso aqui, ó, pessoal. A gente vê uma mandíbula aí, ó. Olha lá, tá com dente. Tem dente, galera, já entende. Não, se tem dente, tem osso, né? Obviamente. Mas é bem assim, que aí agora a gente vai chegar a tomografia, né? A próxima imagem agora que a gente vai pôr lá. Aí chega a tomografia, tá dessa forma a mandíbula, né? Porque é como se fosse uma regra, né, Felipe? Mandíbula tem osso. Na verdade, eu já escutei muito isso, já confesso que até falei. Que mandíbula. Mas eu falava assim, cara, mandíbula sempre tem osso. até me deparar com algumas situações como essas, assim, né? E esse Bomba, caso né? aí, né, Wilson? Se é assim mesmo, da realidade, você também. Cara, acontece, é raro, mas acontece muito, né? As situações clínicas ali que te enganam, desde um rebordo generoso em espessura, e vai ver lá depois, é tudo tecido gengival, né, cara? Fibroso, rígido, você achando que é osso e iria se lascar se não tivesse pedido o exame. Muito pré-maxila, cara. Campeã de audiência pré-maxila também, né? Mas realmente, mandíbula, normalmente o pessoal olha, só aplainar aqui, vai conseguir um platô e vai conseguir uma espessura, mas tem muitos padrões esqueléticos que favorecem acontecer esse tipo de situação, E já onde teve ela um é caso bem fininha até lá que te embaixo. marcou-se muito, sabe? Um caso que você pegou aquele pepino e falou, cara, vamos planejar aqui, mas no final você falou assim, cara, esse caso aqui ficou muito bom. Teve um que te marcou, assim, Tô mais. confuso sobre ele, não entendi nada da pergunta, mas você entendeu, você responde. Cara, sim. Olha, Faustão. Normalmente situações de implantes bucomaxilofaciais. Então a gente tem um projeto social lá muito legal, até na sexta de manhã agora a gente vai fazer mais um caso com o Felipe Jäger, e a gente faz a reabilitação de alguns pacientes que, por sequelas de carcinoma de face, perderam porções grandes da face, né? Então a gente tem que buscar alguns locais de ancoragem esquelética, né? Às vezes osso frontal, às vezes remanescente de zigoma, enfim. Dá um jeito ali de encontrar uma forma de ancorar e esses implantes darem suporte para uma prótese bucomaxilofacial. Vai reabilitar o cara socialmente, né? Que é realmente uma tarefa
uma missão de vida. E nesses casos, sim, sempre são bem desafiadores. Tem não só seios paranasais próximos, mas fossa encefálica, né? Muitas vezes a gente coloca implante próximo à fossa anterior do cérebro. Teve um caso de orelha, eu fiquei a 1 milímetro da fossa média do crânio, 1 milímetro das células mastoides. Então, aquele negócio, poxa, eu não posso trazer mais um problema para o paciente. E esse paciente, você não pode trazer mais problema para ele, cara. Ele já é muito, mas muito judiado pela vida. Então, você tem que fazer realmente com muita seriedade o trabalho e às vezes até falar que não consegue. Você não tem que ser super-herói todas as vezes, cara. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente quer muito, mas tá fora, a gente tem que respeitar nossas limitações para não trazer mais um problema para o paciente. Muitas vezes a gente quer ser, não, eu sou o dentista bom, eu vou fazer tudo, eu vou conseguir, e você traz um problema ainda pior para o paciente. Aí não dá, cara. Aí é complicado, aí corta o coração. E quando a gente chegar nesses casos assim, olha lá, ó, também tem uma outra possibilidade, né? Que às vezes é tentar mandar lá pro Planning Center da Slice, né? E fazer o planejamento. Quer ver? Passa a próxima imagem aí, ó. Que o nosso deu ruim. Olha lá como é que era a tomografia, né? Esse caso bem desafiador. Passa pra próxima aí, ó. Essa daí, ó. E deu certo. O nosso deu ruim hoje, deu certo. Esse caso aí, eu peguei com um amigo meu que trabalha na Slice. Fui sorrateiramente, falei assim, amigo, me ajeita um caso aí e tal, pra te botar pro Vinição. E esse caso aí ficou legal pra caramba, né? Parece que fizeram a guia de desgaste e o guia cirúrgico, não é? Nesse caso tem que ter uma guia de aplanamento, né? Até porque senão a gente tem que trabalhar com rebatimento de retalho para enxertar naquelas áreas mais finas, né? Nesse caso teve rebatimento de retalho, obviamente, porque teve a guia de osteotomia, mas a opção foi rebaixar, por conta até de não aparecer prótese durante o sorriso da paciente. Os pacientes mais velhos, o sorriso vai baixando, né? Então, essa guia de osteotomia para retificar, criar platô e a gente com precisão inserir os implantes ali de forma guiada. Porque eu acho que a mão livre, esse caso aí, impossibilitaria. Bem complicado. Dá para fazer, mas é muito difícil eu querer comparar a habilidade que eu tenho de posicionamento 3D dentro de um software com a habilidade manual de qualquer cirurgião. Poxa, no software eu faço o que eu quiser, né? Então, eu tenho que ter o quê? A responsabilidade, o conhecimento de que aquilo que eu estou fazendo eu vou conseguir transferir. Então aí você tem que saber não só os limites das indicações, mas os seus limites. Às vezes tem indicação para um profissional mais experiente em software que você, né? Às vezes o profissional sabe fazer muito bem no software, mas o cirurgião não consegue fazer aquilo ali ainda. E outro consegue com a mesma guia. Então não é muito o software ou a guia, é muito mais do profissional. Seja o profissional planner, quanto o profissional cirurgião que está executando, né? Os dois têm que estar afinados. No caso desse, os dois têm que ser muito bom. Até, então, fazer cirurgia guiada, existe uma curva de aprendizado. Com certeza, com certeza. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, narrar, né? A gente esqueceu de narrar para quem estiver escutando no Spotify. É um caso de uma mandíbula extremamente atrésica, mas primeiro que ele foi enganado pela panorâmica, a visão panorâmica, depois, quando vai para a tomografia, e aí observa o corte de uma mandíbula totalmente atrésica, e mesmo assim, nessa condição difícil, o dentista, trabalhando com recurso da cirurgia guiada, conseguiu ter sucesso ali na sua reabilitação. E aí eu quero engatilhar uma outra pergunta, que é o seguinte, Vinícius. Como que você faz para lidar? Porque a gente sabe, você é conhecido por isso, pelo seu critério. Chega para não falar toque, né? Pela excelência ali. E quando você vai realmente conduzir esse planejamento, é a sua visão, né? A sua exigência com a do outro colega. E quando isso entra em choque? Porque às vezes o cara quer inventar uma coisa que não existe, que é impossível. E o seu know-how vai te dizer, meu amigo. Acontece. É raro, mas acontece. Como resolver raro, mas isso, acontece velho? muito. Cara, é um pouco melindroso, né? Porque o paciente, a princípio, ali, ele é o paciente meu também, mas é o paciente do colega. Sou um laboratório. No final das contas, ele vai mandar eu fazer, eu vou fazer. Mas eu tenho meios. Não, de fazer com que ele não faça. Ah, entendi. Olha o segredo.
Começa a criar dificuldade. Manda o planejamento para ele, aí ele quer mudar para uma coisa que eu sei que vai ficar pior. Não, esse aí, então nós vamos reunir presencial para você mudar aqui comigo. Ah, não tenho tempo e tal. Então não vou fazer. Então você vai dificultando. Porque, cara, depois de tanto tempo, são mais de 30 mil guias que a gente já fez, né? É muita coisa. E a gente já sabe que vai dar errado, cara. Como é que eu vou permitir sabendo que vai dar errado na boca do paciente, cara? Não posso. Tem situações que eu realmente não prossigo, falo da documentação, né? Caso de fora. A documentação tá ruim, tem que repetir. Ah, mas o paciente não quer repetir. Não, então não vou fazer. E acaba ali. Entendi. Não fica, entendeu? Você tem Então, meios. Você de fora, você Tem meios de não prosseguir o caso, de forma elegante, sem você virar pro cara e falar assim, cara, seu planejamento tá muito ruim. Eu não quero fazer ele. Mas, ó, se você for convidado a ir lá, aproveita, toma um cafezinho lá, que tem um agora café se te maravilhoso. oferecer- Não é a maioria dos casos. Normalmente o pessoal vai lá pra planejar, pra gente bater um papo mesmo, né? É que eu tenho esse artifício quando eu quero barrar alguma É coisa. porque assim, se vai um café, um chocolate, tá beleza. Agora, se o cara chegar lá e ele te oferece um gin, é porque Ó, ele quer mudar. Estamos com a seu- cerveja artesanal lá, que é a Armadillo, do meu xará, Cara. Vinícius Xingu. É a cerveja artesanal massa, o cara tá produzindo lá em Tiradentes. E aí eu comprei excessivamente pro aniversário da minha esposa e o que sobrou eu levei pro Lab. Todo mundo Então, convidado, então. Agora Tem- vai ter 300, quando for- 300 dentistas Quando querendo for lá. planejar lá depois das 17 horas, tem o happy hour, pode escolher gin, whisky 18 anos ou 12, tem o Bala 12, Que do isso, Pernod, caramba, meu hein, amigo. cara, Pernod tá. patrocina a gente. Opa, E o Gold lá, da John Walker, Gustavão. tem Beefeater, se quiser também um gin, né? Patrocina a gente também. Cara. E que é do mesmo grupo Pernod. E a cervejinha artesanal da E Armadillo. não pode agora. esquecer que tem um barista lá, o Lincoln faz um café espetacular. Cara, Com espuminha o de café leite, do meu assim, ó. barista, Pô, Dr. Lincoln, eu vou te falar, viu? É Dr. Lincoln. bom no planejamento, mas no cafezinho, pô, ele é bom demais da conta. Essa fama dele aí corre o Brasil, legal demais. E agora, né, nós vamos pro nosso último quadro, que é o hashtag fica... E tá bom esse papo, né, cara? Que Não é? chato, né? Se Mas... tivesse plateia, falar, né? Ah, Ou então, pelo menos, ligava o som fingindo, né? É, pra eu não verdade. passar vergonha aqui. Vai lá, fala. E aí, esse último quadro, Lição, é o quadro que é aquele recado final, aquele que vem do fundo do coração, lá, aquela mensagem pra galera tá escutando. Lê a carta da sua mãe aí pra gente Você que chorar. tá aí do lado do Bino, do Foi Pedro foda. Dubino, nosso caminhoneiro, dentista aí, ó. Essa fera aí, bicho. Cara, pra quem tá começando, né? Pra quem tá começando, é difícil. Eu já comecei um dia, né? Foi difícil, cara. Eu ainda consegui aquele projeto, né? Ainda tive oportunidade. Quem não tem nada? Eu não tinha parentes na odontologia, né? Mais distante. Tinha pai dentista. Quem tem pai dentista é mais tranquilo. Quem não tem, cara, realmente é um mercado a se desbravar. E não tem jeito. Mercado extremamente competitivo. Somos quase 400 mil colegas. Ou seja, tem gente que tecnicamente é ruim? Tem. Mas tem muita gente boa. 400 mil dentistas, cara. Tem gente ruim, tem gente boa, tem gente muito boa. Em nível mundial, né? E você vai concorrer com essa turma. Então, a necessidade de estar preparado é muito importante. E a turma hoje não está preparada para aguardar chegar lá. Não tá? Não tá, é tudo muito imediato, né? Nem propaganda de televisão a turma assiste mais, cara. Você muda, é tudo on demand. Isso é muito complicado, você equalizar a ansiedade de atingir o sucesso, né, com a trajetória de sucesso. E é muito mais gostoso uma jornada, cara. Quantas vezes, cara, poxa, deu errado, deu ruim, né? Quantas vezes deu ruim? Investir no negócio, deu errado. Investir em outro, não foi pra frente. Aí aqui deu certo. Putz, quando deu certo, é muito melhor. Imagina você só ter sucesso o tempo inteiro, né? Você não aguenta a primeira fracassada. Então, curtam a jornada. A nossa profissão, ela é deliciosa. Os pacientes ficam muito gratos, cara. Até quando você ainda não está integrando aquela luta de alta performance, pro leigo, faz uma diferença incrível. É muito legal.
Eu vejo meus trabalhos lá de trás, são horríveis, são péssimos. Melhorei demais. E os do ano que vem vão ser melhores do que desse ano. E é curtir a jornada, cara. Se capacite para que você amanhã seja melhor do que hoje. Essa é a maior dica. Buscar todo dia subir um degrau e ser melhor do que ontem. Não dá para ser pior. Não dá para ficar acomodado, achar que vai fazer patrocinado de Instagram ali com as fotos bonitas que tirou maquiado ou com terno ou com não sei o quê, com sobrancelha feita e bigode e barba, e que vai encher o consultório de paciente. Não vai, né? E isso pode frustrar ainda mais. Então, cara, vai tranquilo, a profissão é uma delícia. A gente realmente tem isso do paciente, ganha queijo, ganha galinha, cara, é muito legal. Aqui em Minas, né? São Paulo, não sei se ganha queijo. Não. Ganha um peixe. Ovo caipira. Ovo caipira. E você vai ficando amigo dos pacientes, e esses pacientes vão trazendo outros amigos, e traz a família, e você vai criando a sua rede. E aí você vai tendo likes no mundo real, cara, que é muito mais gostoso do que no Instagram. É muito mais. Porque aí ali você vê o sorriso, você interage com quem tá fazendo aqui, ó, no toque. Eu acho que é isso. Sempre um degrau de cada vez, buscando se capacitar cada vez mais. Nossa profissão é multidisciplinar, não adianta querer, né? Eu fiz radiologia, fiz mestrado em pododontia, estudei muito endo, estudo pério, estou estudando reconstrução alveolar com esse cara aqui agora. E é isso, para que a gente lá na frente, né, olhe para trás e fale, que porcaria de trabalho que eu fazia. E não, poxa, eu estou fazendo igual há 20 anos atrás, não dá. Né? Se em 20 anos você está fazendo o mesmo trabalho, você não evoluiu nada. Né? Por melhor que seja, que você acha que seja, né? A gente consegue sempre melhorar. Sensacional. Caraca, né? Agora, Galera Se da tivesse um curso edição. online, eu assinava agora. Galera da edição, se não fizer um corte aí, ó. Estamos assim, de olho, hein? Quem? Tá no Wendel Carvalho? Quem que é isso? Cara, tá louco. Meu irmão, Sensacional. cara, muito obrigado. Dava pra gente ficar uns 2 dias aqui, porque a gente não falou de Tecbone, não falamos das resinas. Como é que chama das resinas? Que eu esqueci, que é tanta coisa. Biovolume? Do biovolume. Cara, E o das biovolume, resinas também. só para falar, cara, eu me atrasei, inclusive, que eu acabei de ver o tanto na Vista Loja. Eu vi o tanto que eu ainda posso melhorar em desenho de biovolume, cara. Eu acabei de ter uma aula com o Luiz Naldi, que é um Olha, cara que legal. incrível, que é um cara que faz isso há 16 anos, né? E em 40 minutos que eu fiquei do lado dele, eu falei assim, putz, eu não sei nada. E aí já me deu aquela fome de estudar. E ele já me mandou um livro, 200 páginas, que eu vou devorar esse final de semana, para que semana que vem eu esteja melhor. Olha só, velho, que legal. Então a gente vai ter a temporada Slice, Vinícius Slice aqui. Mas Fala de guia, falar... Tecbone, das resinas. Tem muita também, coisa, com cara. Otobone. Era cada pra ser tema é um completo, episódio, é. né, cara? O cara pode vir aqui. Cara, as guias de resina com Otobone, né? Resina, Tem O coisa, Otobone, genial, ele patenteou uma guia, ainda bem que ele é meu sócio, ele patenteou uma guia para você fazer resina direta guiada. Resina fotopolimerizada mesmo, né? Resina flow, nada disso. Tá? Copiando textura de dentes naturais que você usou de enceramentos virtuais, de bibliotecas de dentes naturais bonitos, que você recebeu de uma inteligência artificial um planejamento de sorriso. Então, é muito legal você hoje conseguir, com tecnologia e com o uso de inteligência artificial, buscar um melhor sorriso para o seu paciente, conseguir transferir isso para 3D, transferir isso para a boca do seu paciente, validar clinicamente, que é muito importante, e depois entregar para o seu paciente exatamente aquilo que ele provou e que ele comprou de você durante o test drive do sorriso. E essa guia de resina, ela permite que você entregue isso não só com laminados cerâmicos, porque aí com CAD/CAM você conseguia, mas agora com resina direta, que não tem o custo laboratorial de um laminado cerâmico e não tem, muitas vezes, né, a desgaste dental do nível que o laminado cerâmico às vezes necessita, né? Muitas vezes com resina, muitas vezes, não sempre, apenas acréscimos, né? Você quase sem preparo nenhum, ou seja, de uma forma muito mais conservadora o paciente, consegue entregar aquele sorriso para ele agora com quase que aquela anatomia de laboratório, né? De um Telmo da vida, por exemplo. Sensacional. E o Endoguide e o TecMesh também, que tem um. Né, Mas aí deixa demais. É pra ir falando? Não, Lá no Endoguide? Os próximos Almoço quer temas. dormir, pô. Tem coisa pra caramba. Não, ó, então vai ficar o convite aqui do próximo Osho. Fechado. Vai ter mais. Vamos falar só de digital no É. próximo.
Bom, Bacana. Vinição, meu irmão, queria te falar o seguinte, primeiro, obrigado. E eu falei esses dias pro Guto, mas na verdade, totalmente, isso cabe completamente para você, que é o seguinte, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Porque tem muita gente que não é nada e anda de nariz em pé, não é acessível e acha que, né, conquistou o mundo. E você, cara, é completamente diferente, sabe? É unanimidade. Vai para BH, vai para São Paulo, vai para qualquer lugar do país onde as pessoas te conhecem, elas gostam de você. Até esses dias, cara, esses dias não, já faz muito tempo, acho que eu até comentei isso com você, uma radiologia aqui de BH, que teoricamente é concorrente dele, cara, o dono ama o Vinícius, o cara adora o Vinícius, entendeu? Então, é um sinal de como você é, a sua personalidade, da sua competência. Eu acho que a gente tem muita sorte aqui de BH de ter você aqui perto, né? Porque sabe do seu empenho. Você ter a tranquilidade do Vinícius observar o seu exame e saber que ali está em boas mãos, sabe? Quando você entrega seu filho ali para um cirurgião, fala, cara, ali eu confio. Então, é muita sorte a nossa. Obrigado, cara. E até um ponto interessante nessa parte, assim, já espiritual, talvez, que a gente não foi apresentado. Acho que você nunca pensou, não sei se você já parou para pensar. A gente nunca foi apresentado um ao outro. Uma vez a Dana perguntou, eu falei, cara, a gente nunca foi apresentado. As coisas foram acontecendo, a gente foi conversando pela internet e hoje, né, eu tenho, cara, uma maior admiração. Sou muito grato pela sua amizade. A minha esposa é fã da esposa dele, a minha filha é louca com a filha dele, cara. E isso Muito é muito legal. bom. Obrigado mesmo, Eu que irmão. agradeço. Coração, viu? Prazer, cara. Prazer. Valeu. Foi especial demais. Bola. Obrigado pelo convite aqui. Já um caso lá tomar uma cerveja agora. Não. Opa! É isso aí, tá vendo? Cara, você se Opa, ferrou, cara. Agora tá a sua cheio. agenda Cara, agora... tem 90 latas lá. Aí, ó. E a lata é aquela grandona. Então corre, pessoal. Aí, os 90 primeiros... Mas tem gin. Os 90 primeiros planejamentos vão ter a cerveja. Cara, obrigado. Foi muito especial estar aqui. Foi um prazer mesmo, de verdade. Galera, Pessoal, muito isso aí, obrigado. muito insight pra galera e até a próxima. Valeu!